Salve pessoal, tudo certo? Como estamos? Estamos aí falando um pouco mais sobre os astros, sobre astrologia, essa paixão incrível que é a relação com os astros, a nossa vida, a sociedade e muito mais, né? Eu sou suspeita para falar, estudo há um pouco mais de 20 anos astrologia. No começo eu acompanhava muitos mapas, eu era casada com uma pessoa que lia mapas e eu ficava ali acompanhando, estudando. Depois fiz muitos grupos e depois vim aprendendo cada vez mais com amigos, com cursos e aperfeiçoando de forma que, de alguma forma que eu pudesse ver isso na minha vida, principalmente. Então, a grande chave da astrologia, para mim, de início, era ver como aquilo funcionava na minha vida, aprender um pouco com os meus mecanismos, perceber que esses mecanismos, eles são, como que eles mexem na nossa vida. E, na verdade, né, desde 2018 eu comecei a atuar de fato, porque é sentir e seguir o chamado, como uma grande missão, como um grande serviço também. O que que é trabalhar com astrologia? É você também colocar essa consciência dos astros na nossa vida, no dia a dia, né? Então, falando de dia a dia, eu vim aqui também falar um pouco sobre o movimento da lunação. A gente está fechando um ciclo de lunação, lunação de touro, uma alunação assim que ela foi incrível porque mostrou muito sobre o valor das coisas, como a gente ganha, como a gente gasta, mostrou muito como a gente lida também com o nosso corpo, com o nosso autocuidado. Então, esse ciclo veio apresentar Júpiter, que entrou em touro, né, engrandecendo ou exagerando a relação com a vida material, trazendo mais conhecimento. O nó do norte, que é um ponto médio ali na astrologia, um cálculo, né, mas que aponta a nossa missão, aponta onde que a gente tem que seguir, aprender. Também touro, falando, aprendendo assim esse autocuidado de fato com o que temos, né? Principalmente o corpo é uma coisa do que a gente tem. E também da questão sensorial, do que é gostoso de fato e tudo mais, né? Então a gente veio dessa alunação, a gente está minguando, né? A gente está nessa fase agora, 11 de junho de 2023, minguando a essa alunação. Então, por isso, é um momento de finalizações do que realmente é valoroso para você, do que realmente o que realmente toca o seu corpo, que te traz sentido. O que precisa limpar, o que precisa cuidar, o que precisa também desapegar para você poder valorizar de fato, ou inovar, renovar a sua relação com o que você possui, ou com o que você lida como posse. E aqui eu também quero explicar um pouco sobre lunação. O que que é lunação? Lunação simplesmente é a lua nova. Lunação é um momento onde que a lua se alinha completamente com o sol. Isso que é a lua nova. E toda lua nova cai num signo. Então a lunação é o ciclo da lua. E aí, seguindo o ciclo da lua, a gente fica muito mais próximo aos calendários antigos, ou também seguindo as estações da natureza. Porque, assim, você perceber a cada ano novo astrológico, que é cada outono aqui no hemisfério sul, ou cada primavera no hemisfério norte, são marcados por 13 luas. Então, a lua a contagem da lua, das 13 luas, é a alunação. E na astrologia, né, a gente, no zodíaco tropical, onde que a gente segue na astrologia, cada alunação cai em alguma constelação.
Então, a gente está finalizando a alunação de Touro, a lua nova, no dia, se eu não me engano, 21, dia 20 de maio, a alunação caiu no signo de Touro. E aí marcou um ciclo de lunação. Os planetas também, todos ali já estavam próximos a Touro, falando muito sobre essa questão, né, da própria valorização, da questão do próprio cuidado e todos esses temas que eu citei. Então, é muito importante esse ciclo da Lua, porque a Lua, ela é um asteroide muito próximo aqui da Terra, então a gente toda hora está olhando a Lua, a gente se espanta com a beleza da Lua, inclusive, e a Lua fala muito sobre o nosso inconsciente. Então, se a gente seguir os cientistas, os pesquisadores da consciência humana, os psicólogos, os grandes psicólogos, falam que a gente usa mais o nosso inconsciente do que a nossa consciência. Né? A gente tem muito mais potencialidade que a gente não usa, a gente não explora os potenciais da nossa consciência. Então, a Lua fala sobre isso também. E a Lua nova, a lunação, né, é uma oportunidade de estar consciente dos nossos processos inconscientes. É um encontro do Sol, que simboliza a consciência, com a Lua. Bem como a gente conhecer um pouco mais da nossa intuição também, do nosso lado feminino, é seguir a lunação também. Conhecer um pouco das nossas potenciais. A lua nova também fala onde que a gente pode colocar algo novo na nossa vida, empreender algo novo. O direcionamento, né? Se você segue seu mapa astral, você vai olhar ali, a alunação de Touro cai na minha casa tal. Então, esse mês vai falar sobre o tema da casa 3, é a casa da comunicação. E por aí vai. Né? Você conhecendo o seu ascendente, você já sabe mais ou menos, pode se basear que o seu ascendente é a casa 1, né? E aí você pode ver onde que Touro, né? É bom sempre saber o grau, né, da alunação, para ver onde que cai no seu mapa ou consultar um astrólogo, que é uma leitura muito básica, uma leitura muito rápida, mas é uma leitura de extrema direcionamento, né? Como eu te disse, você tá consciente dos seus próprios processos. É você também saber aonde a sua emoção pode se equilibrar com a sua razão. É um autoconhecimento incrível você trabalhar com a Lua, porque a gente fala, a Vênus está em Leão, a Marte está em Leão, e aí a gente vai falar, Plutão está em Capricórnio. Bom, às vezes a gente vibra mais na Lua, na consciência da Lua. Então, por isso que é importante a gente todo horóscopo na astrologia, ela é baseado no caminhar da Lua. Então é muito interessante a gente seguir aí os passos da Lua e também aproveitando, né, essa deixa toda, a nossa próxima lunação é agora dia 18 de junho, vai ser a lunação de Gêmeos. E aí, aproveitando mais que isso, Mercúrio, que é um planeta também muito próximo da Terra e que tem muita influência, entrou agora em Gêmeos, né? Então você imagina que nosso zodíaco tropical, as constelações lá, os dos signos e tal, aqueles símbolos, e aí o Mercúrio, o planeta da comunicação, do pensamento, de como a gente se expressa, de como a gente ensina, de como a gente aprende, de como a gente tem a nossa rapidez, as nossas ideias, está no signo dele, está no signo de Gêmeos, prenunciando uma alunação de Gêmeos, a alunação da comunicação, a alunação onde vai pedir muita atenção para a gente também, porque faz aspecto com Netuno, mas sobre todas as coisas vai falar um pouco também, né, porque faz um aspecto com Plutão, sobre como a gente comunica a nossa verdade e como a gente aprende a mudar de ponto de vista também. E é isso. Falei um pouco aqui do ciclo da alunação. Então, a gente está finalizando essa alunação de Touro na lua minguante. Então, é muito bom saber o que, que a gente quer desapegar e conhecer realmente o que, que tem valor e o que, que não tem valor e aprender a trazer esse desapego. Bem como o autocuidado, né? Conhecer um pouco mais do nosso corpo também é uma maneira de autocuidado. E é isso aí, queridos. Um grande beijo e até mais com mais dicas e mais
reforço da astrologia no nosso autoconhecimento, bem como na sociedade também, a sociedade do consumo. A gente vê aí que Urano até 2026 está em Touro. Então, vem revisar a coletividade, porque esses planetas mais distantes da Terra, que é Urano, Netuno e Plutão, falam de coletividades. Então, Urano aí no signo de Touro vem revisar como que a gente reutiliza o que a gente tem, como que a gente, de uma forma, na questão do alto valor, como a gente renova isso coletivamente. Então, é esse chamado social. Para o nosso chamado pessoal, é finalizar algumas questões e saber o que, que realmente tem um grande valor para nós. Um grande beijo e até mais.